Hoje nós vamos falar sobre medo e como lidar com ele enquanto a gente está nesse processo do despertar espiritual. Olá, se você não me conhece, eu me chamo Tayane e aqui nesse canal eu abordo assuntos como espiritualidade e autoconhecimento. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algo que aconteceu comigo recentemente. Quando a gente começa a consumir muito conteúdo, muitas notícias, a gente inevitavelmente acaba sentindo medo de algumas coisas. Por mais que a gente sente que o nosso mundo está elevando a vibração, que está elevando a frequência, as notícias não deixam de deixar a gente inquieto, com medo, pensando. Se tem tantas notícias boas sobre espiritualidade, sobre elevação da frequência, sobre a gente entrando em uma nova linha do tempo, por que ainda tem tanta notícia ruim, tanta tragédia acontecendo? Nesses processos que eu estava passando, o medo me atravessou como nunca tinha me atravessado antes. No início do despertar espiritual, eu ainda tinha momentos de crise, assim, de sentir medo do futuro, medo do que poderia vir a acontecer comigo, com a minha família. Qualquer notícia que acontecia com criança ou com alguma coisa assim, aquele medo já me assolava e eu pensava, e se fossem meus filhos? O que eu vou fazer? E aquilo tomava todo o meu corpo. E eu não entendia como que é que isso acontecia, se eu estava num processo de expansão de consciência. Eu acreditava que esses sentimentos não podiam mais aparecer em mim. E eu me enganei muito, porque eu entendi que esses sentimentos continuarão a aparecer. Só que eu preciso entender como que eu vou lidar com eles e como eu vou atravessar por esses momentos. Eu senti aquele aperto no peito, aquela falta de sono, aquela insônia, aquele desespero de ficar pensando nessas coisas. E por mais que eu sabia que eu não podia cancelar, eu tinha que cancelar o pensamento de medo, essas coisas, o meu corpo ainda estava sentindo muito aquela descarga, aquela onda de sentimentos. E eu fazia práticas para elevar a vibração, para tirar esses pensamentos da minha cabeça. E nada funcionava. Até que eu entendi que o meu corpo ele é como se fosse um mensageiro. Eu comecei a observar do lado de fora o que esse medo estava querendo me mostrar. Muitas vezes eu percebia que eu mesma ativava os gatilhos do medo no meu corpo. Eu ficava buscando as notícias, buscando algo para validar aquilo ali que eu estava sentindo. Só que eu entendi que esse medo não era do agora, não era só das notícias que eu estava vendo agora, e nem do medo do que podia acontecer com a minha família ou comigo. Esse medo está gravado no nosso DNA, por coisas que nós, em outras vidas, passamos ou vivemos. Está no nosso DNA trazido do que nossas ancestrais viveram. Muitas vezes, quantas perderam seus filhos em tragédias? E quando você assiste uma notícia e algo que acontece com uma criança, você ativa aquele DNA, como se fosse um programa que estava lá guardado, esperando aquele gatilho para ele ser ativado, para ele ser enxergado. Então, todas as dores que as nossas ancestrais, da nossa linhagem sanguínea, viveram, estão gravadas no nosso corpo. E o que fazemos muitas vezes que não conseguimos atravessar essas ondas desses sentimentos é porque nós nos identificamos com esse medo. Porque quando a gente vê uma tragédia acontecendo com uma criança, se você é mãe, você vai me entender. Aquilo atravessa o seu corpo e você pensa, e se fosse meu filho? Você sente a dor daquela mãe porque aquela dor está gravada no seu DNA. Está gravada nas suas memórias acásticas de vidas passadas. E aquilo ativa. Nosso corpo ele é como se fosse um mensageiro. Ele está aqui para reprogramar e para ressignificar todas essas dores. Eu sei que às vezes parece um pouco injusto, porque nós temos que ressignificar as nossas dores e dores de outras pessoas que talvez a gente nem conheceu. Mas, como a física quântica sempre traz, nós somos todos um. E se nós temos a oportunidade de estar aqui hoje, vivendo, encarnado, o nosso papel é fazer pelo menos o mínimo para ir reprogramando esse DNA para as próximas gerações e reprogramando também a grade cristalina da Terra,
que precisa de energia de luz e de energia de consciência, para que a nossa frequência e a frequência do nosso planeta eleve. Quando esses medos atravessam a gente sente um cansaço físico enorme, insônia, pelo menos comigo acontece muito. Eu sinto muitas dores no corpo. Toda reprogramação espiritual, elevação espiritual que eu passo, eu sinto muitas dores no corpo. Eu sinto mais no corpo do que na alma, na verdade. Minha alma sempre fica muito em paz. Mas quando me vem uma dor que não tem explicação, que foi do nada, eu já sei, lá vem mais uma reprogramação. Então eu sinto no corpo o que está elevando. É a mesma coisa da Terra. Muita gente fala que as tragédias que acontecem na Terra, os eventos climáticos, são catástrofes ambientais. Mas não são suspiros da Terra para ela entrar em novos ciclos. E acontece a mesma coisa conosco. Muitas vezes eu já tive que parar em hospitais, porque a reprogramação e a limpeza é tão forte que apenas as terapias holísticas não conseguem amenizar as dores. Porque quando você sente uma dor no físico, significa que somatizou, que algo que já vem da programação, que já vem do campo de informação da sua alma, ela já somatizou para o seu corpo. E ali você precisa de médico científico para poder cuidar, para poder resolver ali aquelas dores. E aí quando esses medos vêm, o cérebro começa a bugar, porque ele entra num estado de proteção excessiva. E a gente pensa que a gente não vai conseguir sair dessa espiral de medo. Mas o que eu aprendi passando por esses problemas, passando por essas ansiedades, é que nós temos que olhar o nosso corpo como se fosse uma ponte de madeira. E quando tem uma chuva muito forte, que a água do rio transborda por cima dessa ponte, não tem como a gente segurar. A gente tem que só observar essa água passar entre as frestas ali da ponte, esperar essa água acalmar e observar o medo, a ansiedade e os sentimentos como essa água muito forte que precisa passar. Então não adianta você querer barrar. Eu tinha muito esse problema de querer barrar, porque como a gente sabe que a gente cria a nossa realidade a partir do que a gente foca, eu tinha muito medo de que esse medo que eu sentia, essa preocupação excessiva de algo acontecer com a minha família, algo acontecer com os meus filhos, criasse realmente uma realidade ali, com aquela projeção que eu estava fazendo com aquele medo. Então, entrando para dentro de mim, fazendo as minhas consultas no tarô e consultando mesmo a minha sabedoria interna, eu entendi que eu não precisava ter medo disso, porque o meu sentimento só queria passar, só queria ser atravessado ali, em cima daquela ponte. Então eu só devia observar e esperar ele passar. É algo que a gente não acredita, a gente pensa que a gente está alimentando muitas vezes. Porque eu falava, eu cancelo esse pensamento, eu cancelo esse medo, e não passava, não acabava. Eu sempre acordava com aquele sentimento, com aquela coisa ruim, e isso depois de ter consciência de que isso poderia acontecer. Então eu entendi que não adiantava eu querer barrar aquela água de passar. Eu tinha que esperar, que em algum momento ela ia passar. Porque tudo que não foi sentido no nosso passado, em vidas passadas, em pessoas da nossa linhagem, nossas ancestrais, nós que estamos abertas, nós que estamos fazendo esse trabalho hoje de autoconhecimento, de aprofundar na espiritualidade, de entrar em contato com o nosso verdadeiro propósito, com a nossa verdadeira voz, vamos sentir todas essas dores que não foram sentidas, principalmente pelas mulheres da nossa linhagem. Então, o nosso papel é não nos identificarmos com aquelas dores. Nós somente deixamos ela passar, deixamos elas serem reconhecidas, porque assim o nosso trabalho já vai estar meio caminho andado de ser feito. Então, quando a ansiedade bater por aí, tente voltar o seu pensamento para o centro e entender. Ela está aqui porque ela precisa ser vista, ela precisa ser reconhecida, mas ela não está projetando nada ali no futuro, ela só quer passar. Deixe como essa ponte. Só observe essa água passar por cima dela. Existe um outro aspecto também desses sentimentos que eu consegui observar nos últimos tempos, do porquê que esses sentimentos vieram com tanta força, me paralisando e me fazendo sentir tantas dores
e fazer eu parar de fazer as coisas que eu queria realmente fazer. Mas antes eu quero te pedir, se esse vídeo tá fazendo algum sentido para você, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar sua curtida, comentar aqui como que você se sente quando esses sentimentos atravessam você. Eu entendi que, como eu estava num limiar muito grande de começar a exercer o meu verdadeiro propósito e a minha verdadeira missão, que memórias que não eram dessa vida estavam sendo ativadas em mim. Só que como que esse mecanismo realmente funciona? O meu trabalho aqui na internet é algo que foi bloqueado por muito tempo. Eu comecei lá em 2020 e depois parei. Fazendo as investigações sobre a minha vida, sobre as minhas vidas passadas, tentando entender a origem desses bloqueios que estavam acontecendo comigo, eu entendi que em algumas vidas anteriores eu fiz um trabalho espiritual de despertar mulheres, de curar pessoas. Só que eu fui perseguida. Só que o que é os problemas que trazem pra gente nos dias de hoje? Sem ficar lembrando nem remoendo muito histórias de vidas passadas. Porque eu acredito que as vidas passadas, elas são importantes ser acessadas para você entender como que isso se liga na sua vida hoje. Não para você ficar vivendo lá naquela história que aconteceu. E o que eu entendi disso tudo? Como eu cheguei num limiar muito tênue, na linha que eu precisava atravessar, que era realmente assumir o meu lugar e fazer o que precisava ser feito, as memórias antigas de medo, de ansiedade, de não fazer porque era perigoso, começaram a me assolar. Só que como eu tinha feito uma decisão muito grande de começar e não parar aqui na internet, o que o meu subconsciente, as programações, o meu DNA de medo estavam ativando em mim? Estavam pegando medos que não tinham a ver aqui com esse trabalho que eu tinha que fazer, com o meu propósito, porque ele estava tentando burlar o sistema. Porque como ele sabia que a minha decisão já estava tomada e que eu não voltaria atrás, que eu queimei todos os barcos e os planos B que eu tinha se isso aqui não desse certo, ele precisava atacar em algum lugar que ele conseguisse me paralisar, para você ver o tanto que a programação é inteligente. E então o que ele fez? Pegou em outra camada que me deixaria mais sensível, que era de algo acontecer com a minha família, algo acontecer com os meus filhos, para isso travar o meu corpo e travar a minha ação. E não era em relação ao trabalho, porque o trabalho eu já tinha decidido e o subconsciente sabia que ele não ia conseguir mexer nisso mais. Então o que ele quis fazer para me proteger? Eu vou pegar em outro ponto de dor, outro gatilho de dor nela, para ela parar e ela não ir em direção a esse perigo. Porque é assim que ele enxerga como um perigo. Então ele quer te fazer fugir de qualquer forma. E eu passei por dias intensos com esses medos, com essas paralisações, só que no meu cérebro, na minha mente consciente, na minha alma, eu sabia que eu não ia desistir do trabalho, que eu podia estar pausada, mas que eu ia voltar. Então até que eu entendi que eu tinha que deixar esses sentimentos passarem, eu reorganizar o meu foco e a minha energia, foram dias muito intensos. Então você precisa começar a observar em você o que esses medos e essas ansiedades estão querendo te trazer. Porque talvez é uma ansiedade que não tem nada a ver com o que você precisa fazer. Às vezes você tem que fazer um tratamento, uma terapia energética que vai te tirar de algum lugar que está te deixando sufocada, e algo acontece antes para você não fazer aquela terapia ali, para você não fazer aquele tratamento. Porque o cérebro enxerga tudo que vai te fazer evoluir, andar para frente, como perigo. Então você tem que ficar sempre atenta a todas essas coisas. E então o conselho que eu dou é, sempre que a alma quer dar um passo à frente e o cérebro tenta te segurar, arrume um jeito de burlar ele também. Tome a decisão e entenda que esse medo, essa ansiedade e esses sentimentos que estão aparecendo, eles estão te recalibrando. Eles estão passando por cima da ponte para você conseguir ver um caminho mais livre, mais em paz. Mas esses medos precisam passar, porque não tem como você expandir com toda essa água aí dentro parada. E a gente também tem que entender que a gente tem uma inteligência superior que rege o nosso corpo, que rege a nossa vida.
Se a gente só confiar e se entregar ao fluxo, tudo vai voltar ao seu lugar. E depois só fica a gratidão por a gente ter conseguido atravessar por esse período tão intenso. A gente consegue perceber que nada daquilo foi real, mas que foi preciso ser vivido e ser sentido. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e eu te aguardo no próximo vídeo.